Bom, gente, boa tarde. Vamos dar início, então. Eu gostaria de relembrar vocês que nessa disciplina, a nossa primeira mini-aula foi sobre cidadania e consumo dos bens comuns. Depois, a segunda mini-aula, nós falamos de lugar de fala e representação política. E hoje a nossa intenção é falar sobre psicologia política. Para falar sobre psicologia política, a gente precisa considerar tanto algumas coisas que nós discutimos nas primeiras mini-aulas, quanto também em Psicologia Social 2, que é a ideia de que os discursos são imbuídos de afetos, né? Foi isso que a gente pôde um pouco conversar, mesmo que não diretamente, na mini-aula da semana passada de lugar de fala. Então, de certa forma, quando nós mobilizamos argumentos por via das narrativas e dos efeitos discursivos dessas narrativas, elas estão rodeadas, né? Elas estão repletas de afetividade. Por isso que é tão difícil a gente ceder posições e, às vezes, conseguir efetivamente considerar o lugar do outro e o outro também considerar o nosso lugar nos embates político-discursivos da nossa sociedade. No caso, visando a saúde mental dos usuários e também a qualidade de vida dos indivíduos. Uma ideia muito importante para a gente começar a discutir psicologia política, então, é que a gente pode entender que a gestão da política é a gestão dos bens comuns. É a gestão daqueles serviços ou daqueles direitos que devem ser integralmente concedidos a todos para a gente poder bem viver. Só que a política também pode ser entendida como uma gestão dos afetos da coletividade e dos indivíduos. Então veja bem, nós temos dois grandes modelos de gestão de afetos pela política. O primeiro deles é o modelo do Thomas Hobbes, o modelo hobbesiano, que a política deve se pautar pelo medo. Nós conseguimos fazer com que as populações, as comunidades façam o que a gente acha que é certo que elas façam, o que é correto que elas façam, quando a gente consegue instituir o medo dessas comunidades frente a um soberano, frente a um governante, frente a um representante político, de certa forma. Só que a gente tem um outro tipo de modelo, que é o modelo freudiano de política, que tem a ver com o mal-estar de viver em sociedade, ou seja, a impossibilidade de sermos felizes a todo e a qualquer momento. Penso que vocês tentem se recordar do que nós discutimos em Psicossocial 2, que o principal afeto, então, em jogo, diante do mal-estar social, da impossibilidade de sermos felizes a todo momento, apesar de termos a ilusão de que isso é possível, é um desamparo. Então nós temos um modelo calcado no medo, que ainda vigora, e um modelo de gestão dos afetos políticos, que é a gestão do desamparo. Né? E esse desamparo e esse medo, coincidentemente, vão levar a consequências muito parecidas. Duas consequências muito parecidas. A primeira delas é uma decepção, né? Já que eu tenho que ter medo dos meus representantes políticos, ou então eu me decepciono porque eles não fazem exatamente o que eu quero, a crise da representação política, que a gente pôde conversar na semana passada, isso leva a uma decepção com o campo político. Então, por que eu vou participar do campo político se eu não vou ter as respostas que eu preciso ter? Então, é melhor eu tentar resolver os meus problemas de uma maneira individual, sem recorrer aos fóruns de discussão específico. Porque, inclusive, eu me decepciono porque os políticos roubam, os políticos não fazem o que eles prometeram, então eu não posso confiar em ninguém. Então é melhor que eu não confie em ninguém mesmo e simplesmente cuide do que é meu. Essa é uma das primeiras consequências da gestão política dos afetos. Outra consequência pode ser o seu inverso. Se a primeira é a decepção, a segunda pode ser a crença irracional ou o depósito de expectativas irracional em figuras de autoridade. Já que eu não posso confiar em ninguém, né, já que estou decepcionado, talvez tenha um salvador da pátria, que aparece de tempos em tempos, e ele sim é diferente para poder fazer tudo aquilo que eu esperava que ele fizesse, e custe o que custar. Se a segurança pública não foi resolvida até hoje, e se alguém agora me propõe resolvê-la de uma maneira violenta, né, então talvez ele valha a minha aposta.
nós vemos isso como reflexo nas políticas sociais contemporâneas. A decepção é tamanha com os representantes políticos que nós outorgamos que figuras de autoridade, de autoritarismo, isso é muito importante, de autoritarismo, pretensamente resolvam os problemas sociais por vias da autoridade. É claro que essa resposta, a crença no autoritarismo mediante uma decepção primeira, ela também é de responsabilidade de todos os sujeitos que não participaram ativamente da fiscalização e da discussão dos fatos políticos de uma sociedade. Porque é uma posição muito cômoda, para não chamar de cínica, a gente achar que se trata simplesmente de um indivíduo louco que ocupou uma posição de poder e decide ou faz atos inconcebíveis perante as nossas expectativas, e que outras pessoas que são alienadas, menos inteligentes, ruins, elas estão compactuando. O fato é que todos compactuam quando não participam das discussões políticas de uma sociedade. Elas autorizam, pela sua não participação, que essas figuras de autoridade tomem os espaços de representação e encham esses espaços de representação de interesses personalistas, individuais, e não de interesses coletivos. O que vai causar, em última instância, e esse é um fato também muito significativo da gente prestar atenção, que ao invés de nós termos um estado de bem-estar social, ou seja, uma partilha do bem comum ou dos bens comuns para a gente ter melhor qualidade de vida, quando essas figuras de autoridade alcançam espaços de representação legitimados pela população, nós vamos ter, devido ao autoritarismo, um estado de não bem-estar social, ou seja, um desmonte total do Estado, o que vai criar uma ideia de insegurança generalizada. Nós pagamos impostos, os serviços não são prestados, as pessoas prometem para resolver os problemas mais violência e isso causa mais insegurança. Os impostos vão ter que aumentar para garantir um mínimo de saúde, um mínimo de educação, então a vida vai se tornando cada vez mais difícil, como uma roda sem fim. Diante desse cenário, então, a gente tem que considerar que o espaço político é um espaço psicológico considerado como um campo de afetos que são mobilizados para determinados interesses ou determinados argumentos. Então hoje a gente vai falar um pouco desse campo que convencionou levar o nome de psicologia política, do que ele trata, do que ele é capaz e do que quais são os seus objetivos. Bom, os textos que eu recomendo para a leitura são essencialmente os textos da Maritza Monteiro, que é uma referência nessa área, e do Parisi, que também é muito didático na sua apresentação. Ambos estão listados nas atividades dessa semana e eles podem ser encontrados no Drive da nossa disciplina. Então eu sugiro que vocês leiam pelo menos o texto da Maritza Monteiro, que ele é em espanhol, mas isso não é um problema, é um texto muito fácil de ser assimilado. Vamos lembrar que a psicologia nasce como uma ciência política, haja vista que ela nasceu lá nasce em vários lugares, vários espaços sociais, como a gente viu em Psicologia Social há um ano atrás, na Alemanha, na França, na Inglaterra. E na Alemanha ela vai nascer como uma ideia proposta pelo Le Bon de a gente entender o funcionamento dos grupos para melhor intervir nas consequências negativas que esses grupos podem gerar para a sociedade. Lembram disso? A psicologia das multidões. Os sujeitos, quando vivem em grupo, eles podem ser contagiados, eles podem ser sugestionados pelas outras pessoas e fazerem coisas que isoladamente não fariam. Isso significa que viver em grupo significa viver à mercê da influência dos outros. E essa influência se dá tanto por questões racionais, por argumentos, e também por questões afetivas, pela inculcação do medo, ou pela inculcação do desamparo, ou pela inculcação de promessas que porventura serão cumpridas por representantes políticos. De qualquer forma, o que o Le Bon bem sabe recortar nos seus estudos, e que vai marcar o início da psicologia social moderna, é que a psicologia diz respeito aos atos que as pessoas praticam numa comunidade, em grupo. Portanto, isso tem a ver com política, porque a gente já definiu política aqui nessa disciplina como a tratativa ou o conhecimento das relações de poder que ocorrem nas relações humanas.
Bom, então a política deve ser entendida tanto quanto a ação dos estados na distribuição de bens e de assuntos públicos, como também as relações de poder que acontecem nas comunidades, como também a mobilização dos afetos próprias dessas interações. A psicologia política, então, ela começou sendo estudada como uma maneira de melhor organizar os grupos sociais mediante os interesses de outros grupos de interesse. Então, por exemplo, como desmobilizar as massas dos trabalhadores que querem fazer greve e questionar a exploração dos trabalhadores. Como desmobilizar movimentos sociais que requerem direito, por exemplo, de moradia, e que isso, se cumprido, faria com que o Estado gastasse muito mais dinheiro dando moradia para as pessoas. Como desmobilizar as pautas políticas em torno ou envolvidas na distribuição da qualidade da educação, porque isso significaria ter que contratar mais professores, reformar escolas e por aí vai. Então a psicologia política vai surgir como o estudo dos movimentos sociais de questionamento de direitos. E os grupos sociais que questionam direitos são grupos sociais que têm figuras de liderança. Então a psicologia política também vai se preocupar em estudar a psicologia individual desses líderes. Então a gente pode resumir essa longa história da seguinte forma: a psicologia política e toda a psicologia política, ela vai ser iniciada como um estudo dos indivíduos na tomada de decisão, seja num grupo pequeno, seja numa família, seja numa escola, seja numa Câmara de Vereadores, seja no âmbito nacional, como também os movimentos sociais que requerem a implementação de pautas e direitos para determinadas coletividades. Então, se a gente conseguir compreender as afetividades, as representações, as normas, os interesses desses grupos, nós também podemos melhor influenciar, tanto para fortalecer quanto para diminuir as pautas e as atuações desses grupos. Então essa é a psicologia política de raiz europeia. Nos Estados Unidos, no mesmo período histórico, ou seja, na primeira metade do século XX, a psicologia política também foi se interessar pelas características dos indivíduos. Como assim características dos indivíduos? Do candidato, né? Quais são as características esperadas de um candidato para que os eleitores votem nesse candidato? Será que ele tem que usar determinada roupa, ter determinado corte de cabelo, ter determinada barba ou não ter barba? Ele deve falar com determinada impostura de voz? Ele deve mencionar determinados assuntos ou não mencionar determinados assuntos? Então é necessário que se estudem quais são os traços que as pessoas esperam de um representante político, para que esses representantes políticos atuem esses traços para capturar votos. Veja, é uma psicologia que é muito própria, muito próxima do marketing político. Como fazer com que os candidatos sejam candidatos benquistos pelos seus eleitores. Porque se o candidato conseguir falar exatamente o que o eleitorado quer ouvir, isso não significa que ele fará o que o eleitorado deseja que ele faça, mas se ele conseguir executar um papel, se ele conseguir dramatizar determinados aspectos que são esperados socialmente, ele aumenta a chance de ser eleito e aí de usufruir dos privilégios que a classe política tem. Então nós temos uma dupla fundação da psicologia política. O estudo dos grupos sociais, dos movimentos sociais, e o estudo das tomadas de decisão individual na Europa, e nos Estados Unidos, o estudo dos traços e características individuais de expectativa dos eleitores para com os seus candidatos. E aí, várias estratégias foram utilizadas. Questionários, entrevistas qualitativas, rodas de conversa, grupos focais. Os psicólogos conduziram uma série de investigações para tentar melhorar as chances na tomada de decisão mediante o campo público dos interesses. Só que esse tipo de estudo favorece quem? Favorece os grupos de interesse ou favorecem os grupos que estão em situação de fragilização social e estão requerendo seus
direitos e seus bens sociais. De certa forma, isso vai favorecer os grupos que já têm privilégios e já ocupam papéis de poder numa determinada sociedade. Então, a grande preocupação é desmobilizar as massas para que o status quo não seja alterado, ou então apresentar candidatos que não condizem à realidade, são figuras, né, são papéis de candidatos que depois de eleitos nem sempre respondem àquilo que as massas querem. E essa ideia deu margem, primeiro, para repetir esquemas de dominação que quase se perpetuaram na história. Veja bem, a gente finge que o candidato vai falar o que o povo quer, ao passo que ele faz o que os grupos de interesses desejam. A psicologia latino-americana na década de 60 se apercebeu desse fato. O quanto a psicologia estava sendo utilizada como um mecanismo de manutenção das relações de poder. E a psicologia social latino-americana na década de 1960 começou a fazer o seguinte questionamento. A gente não tem que se perguntar como a psicologia altera ou pode mexer nos fatos políticos. Então a gente não tem que se preocupar tanto com as psicologias na política, mas a gente tem que se preocupar com as políticas da psicologia. Ou seja, a psicologia enquanto ciência e profissão está servindo a quem? Está servindo aos grupos de interesse, desmobilizando as massas, desenvolvendo habilidades para candidatos cooptarem as massas? Ou será que a psicologia está sendo utilizada como ciência e profissão como um agente de transformação social e de correção das desigualdades sociais? A resposta está dada. A psicologia, historicamente, foi sendo utilizada como um mecanismo de compactuação dos mecanismos de poder, de reprodução dos esquemas de dominação. Então, na década de 60, vários pesquisadores em vários países latino-americanos começaram a falar: é necessário mudar o papel da psicologia diante dos grupos de interesses e da sociedade civil como um todo. A psicologia não pode ficar do lado de grupos de interesse específicos que já estão no poder. A psicologia tem que ficar do lado das populações carentes. Por que a psicologia tem que ficar do lado das populações carentes? Porque quando ela fica do lado dos poderosos, as distorções, as desigualdades sociais não são corrigidas, elas são perpetuadas. Então, se a gente quer mudar e transformar uma sociedade, nós temos que ficar do lado não dos dominantes, mas sim dos dominados, e questionar as práticas de dominação. Mas por que isso é importante? Porque numa sociedade onde existe uma desigualdade social tremenda e uma relação muito verticalizada entre dominados e dominantes, todos sofrem pelas consequências negativas que esse sistema atribui. Como assim todos sofrem? Apesar de haver, por exemplo, pessoas que não conseguem aceder no mercado de trabalho, ter um emprego fixo, uma renda e viver bem, e por isso eventualmente cometem crimes, as pessoas das classes altas, que são privilegiadas, ficam com medo de ser vítimas de crime. Então, num sistema social, ou numa estrutura social, onde há uma grande desigualdade social, a produção do sofrimento mental atinge a todo mundo. A única maneira de mudar isso não é simplesmente mudando as figuras de poder, mas é mudar a lógica de distribuição e de negociação do próprio poder. É claro que essa postura da psicologia na década de 60 não foi nem um pouco aprovada pelos grupos de poderosos das suas épocas, que eram quais? Eram grupos de militares, grupos de grandes empresários, que inclusive, a gente tem vários exemplos, na Nicarágua, em Porto Rico, de psicólogos sociais ligados a universidades extremamente atuantes foram executados, assassinados pelas ditaduras vigentes naqueles países. Por quê? Porque eles lutavam pelos direitos das populações marginalizadas. Então a grande questão que se coloca para a psicologia não é o quanto ela é capaz de ter instrumentais técnicos ou teorias que expliquem a política, mas sim como a psicologia atua para reforçar ou questionar práticas de poder já instituídas. A psicologia precisaria, então, segundo esses autores latino-americanos, se envolver explicitamente no jogo de forças políticas para alterar os pratos da balança, para que as pessoas que estivessem
em situação de marginalização social pudessem ter mecanismos de correção dessa marginalização. Essa ideia retroage àquilo que a gente conversou na semana passada de lugar de fala. Muitos desses grupos sociais estão tão marginalizados que eles não têm representação política em nenhum fórum da sociedade. Então é necessário que um outro grupo, no caso, a psicologia social ou os interventores sociais, levem as suas pautas e as suas demandas para os tomadores de decisão, para os formuladores de políticas públicas. Então veja, é necessário que o lugar de fala seja franqueado para a psicologia, para que os profissionais da psicologia levem essas demandas para que elas sejam ouvidas, se façam existir e que sejam discutidas e que hajam ações que alterem as propostas até então implementadas. Por isso que o lugar de fala tem que ser, como a gente fez na aula anterior, uma discussão muito delicada e muito pensada. Isso porque a psicologia política, tal como a gente concebe ela aqui nessa disciplina, ou a psicologia social, tal como a gente pensa ela aqui nessa disciplina, ela está calcada numa ideia de inseparabilidade entre aspectos privados e aspectos coletivos. Na verdade, os aspectos privados ou individuais eles são resultados de pressões coletivas. Ou seja, tudo aquilo que a gente faz, pensa e sente está condicionado por uma organização social que antecipa e gera consequências para os sujeitos. Então, a ideia da psicologia política é, se a gente puder colocar isso em palavras muito claras, a partir das ideias de um sujeito que chama Martin Baró, Inácio Martin Baró, é que a psicologia política ela tem que tratar de 3 princípios. Vejam, o Martin Baró e nenhum outro psicólogo social diz que a psicologia política deve utilizar determinadas teorias ou determinados métodos específicos. Eles dizem bem o contrário. Qualquer teoria formulada pela psicologia, psicanálise, gestalt, fenomenologia, terapia cognitivo-comportamental, qual vocês quiserem imaginar, todas elas podem ser utilizadas ou a favor das opressões ou a favor da libertação dos povos. Então, a psicologia política não é definida como sendo uma teoria específica ou uma metodologia específica em psicologia. A psicologia política é definida como uma utilização estratégica visando a transformação social de qualquer uma metodologia ou qualquer uma teoria da psicologia. O que vai definir a psicologia política, então, são princípios. O princípio da capacitação, o princípio do fortalecimento e o princípio da facilitação social no diálogo entre os atores sociais envolvidos numa determinada demanda, numa determinada disputa, para produzir uma ação transformadora da sociedade. Quando a gente ajuda grupos sociais marginalizados a se capacitarem, a se fortalecerem e terem facilitadas a sua entrada no campo da disputa social, nós podemos ajudar esses grupos a alterar as relações de poder vigente e, por consequência, se desalienarem e se desideologizarem das amarras que os constituíram. É como, então, se a psicologia fosse um elemento não de decisão para os grupos, mas um elemento de motivação para esses grupos. Um elemento que faz com que esses grupos de interessados se fortaleçam progressivamente até o ponto de eles conseguirem se fazer ouvir. Então a ideia da psicologia social e da psicologia política não é chegar para os grupos e falar vocês devem fazer isso, aquilo ou aquela outra coisa. A ideia é o que vocês podem fazer para poder sair dessa situação. Se organizem. Eu estou aqui para ajudar vocês a se organizarem. E vocês vão aprender a construir essas pautas, vocês vão aprender a organizar essas demandas no espaço público. Então, o psicólogo social ou o psicólogo político, mais do que um sujeito que desmobiliza os grupos ou um sujeito que ajuda candidatos a serem eleitos, ele é um profissional que ajuda os grupos marginalizados a organizarem suas estratégias, suas táticas para requerer
o seu espaço de partilha do bem-estar e dos bens comuns de uma sociedade. Nesse sentido, o Martin Baron, ele vai até falar que a psicologia política tem um objeto. O objeto da psicologia política, ele é um objeto denominado do que fazer, que hacer em espanhol. Ou seja, o objeto de trabalho da psicologia política é justamente aquilo que se há para fazer para mudar a realidade imediata das pessoas. Desde que essa realidade imediata das pessoas seja alterada pelas ações dessas próprias pessoas e não do psicólogo. É como se o psicólogo, então, saísse da sua posição historicamente constituída de saber e de poder sobre uma comunidade para ser mais um elemento facilitador da construção das demandas dessa sociedade. Vamos dar um exemplo para ficar mais claro. Por exemplo, um psicólogo que trabalha com uma ação numa penitenciária. Ao invés dele chegar lá e falar para os presos, olha, vocês devem fazer isso, vocês devem fazer aquilo, vocês devem reivindicar determinadas coisas, porque assim a vida de vocês será melhor, porque eu sei o que eu estou falando, porque eu estudei bastante sobre isso, é um profissional que chega e fala assim, ok, o que vocês estão precisando? Ah, vocês estão precisando disso, 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 disso? Como vocês acham que vocês conseguem isso? E aí, às vezes, as demandas do grupo podem ser demandas bem diferentes daquilo que a gente imaginava. Às vezes as populações elas precisam de coisas muito simples e básicas, como, por exemplo, de uma praça pública, de um bebedouro numa praça, e o psicólogo tem que captar qual é essa demanda e ajudar aquele grupo, aquela comunidade, a se organizar para requerer a efetivação desse direito. Então ele chega no campo de atuação desarmado do seu saber e da sua condição de superioridade, que é imaginária. Só que ele pode chegar nesse campo para fazer esse tipo de trabalho munido de qualquer teoria de fundo. Ele pode ser um psicanalista que atue dessa forma, assim como ele pode ser um psicanalista que atua na clínica particular achando que só a psicanálise do divã funciona. Ele pode ser um behaviorista que tende a ajudar a comunidade, mas ele também pode ser um behaviorista que tende a normatizar as pessoas. E os exemplos poderiam seguir sem fim. O que é muito importante que vocês compreendam é que a psicologia política ela diz mais de um posicionamento ético do profissional do que de um posicionamento conceitual ou metodológico desse profissional. Então, para fazer política em psicologia, ou para ser um psicólogo político, você não precisa abandonar nenhuma teoria que você goste. Você só tem que usar essa teoria a favor da mudança social, a favor da transformação social. Tem uma definição que eu gostaria de ler para vocês, está no texto da Maritza Monteiro, sobre o que é a psicologia política e seu objeto, que são as seguintes. É uma psicologia capaz de ajudar o povo a compreender, primeiro item, sua realidade e libertar-se dos condicionamentos que sua estrutura social os impõe. Então, o primeiro papel da psicologia política é ajudar a desalienar, é tornar consciente elementos sociais que são inconscientes, mas que, contudo, sustentam práticas sociais de desigualdade. Então, é a compreensão. Para que, no segundo momento, se possa haver uma libertação dessas amarras, ou seja, há um momento de saber e um momento de fazer. Mas como se dá essa construção? Quem decide é o grupo. Então, é muito importante que vocês comecem a pensar em exemplos de como vocês podem contribuir para que grupos em situação de marginalidade social ou de desigualdade social comecem a saber sobre as suas condições, ou seja, desnaturalizem a desigualdade da qual eles são vítimas e o que eles podem fazer de uma maneira decidida, autônoma, para alterar essa situação. Então, quando a gente se encontrar daqui a algumas semanas para fazer a nossa discussão, tragam exemplos de possibilidades de atuação. Mas que então isso tem que ficar muito claro. Psicologia política não é uma teoria, não é um método, é uma postura. E nós fazemos política a todo momento.
Nós fazemos psicologia política a todo momento. Seja quando a gente está com as populações de risco psicossocial ou em situação de vulnerabilidade social, ou quando a gente está na nossa clínica particular. A todo momento nós tomamos decisões com os nossos usuários, com os nossos parceiros, e isso vai criar impacto na vida desses parceiros. Portanto, é política. Psicologia política não diz, portanto, de um espaço. Ela não ocorre só nas comunidades, ela também ocorre nos consultórios particulares, ela também ocorre nas UBS, ela também ocorre nas escolas, ela ocorre nas câmaras municipais, em qualquer aspecto. Então, acho que para resumir a nossa história, é impossível fazer política em todos os aspectos, né, em todos os lugares, mas é possível escolher um espaço de predileção para lutar por esse espaço de predileção. O que eu estou querendo dizer? Que não é necessário que vocês se vinculem a todas as discussões sociais. Isso é impossível. Mas é necessário, é importante que vocês se vinculem a alguns temas que são de interesse seus. Sejam profissionais, sejam temas pessoais. E ajudem os parceiros envolvidos nessas questões a organizarem os seus processos de questionamento. Bom, só para finalizar, como assim o psicólogo atua, né, para ajudar na transformação social? Pensem em pessoas que fazem uso abusivo de substâncias psicoativas. O papel da psicologia é compreender o porquê eles fazem o uso abusivo dessas substâncias e de que maneira eles podem ter um uso um pouco menos danoso dessas substâncias e de que maneira as pautas, necessidades, demandas e desejos dessa população devem ser ouvidos pelos agentes públicos, como, por exemplo, médicos, vereadores, prefeitos, hospitais, CAPs. Nós podemos ser uma ponte de interlocução entre comunidades extremamente fragilizadas e aqueles que distribuem os serviços. É isso que é psicologia política. Então a gente se encontra na próxima mini-aula e eu espero que vocês venham com bastante ímpeto, muitos argumentos para a gente discutir todos esses assuntos quando do nosso encontro 5.